Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para bater um papo com vocês sobre situações muito interessantes, fatos muito importantes que dizem respeito à nossa realidade concreta aqui no nosso país, depois que nós conseguimos remover, começamos a ajudar a jogar para o lixo da história, essa gente que governou o nosso país, que fez tanto mal ao povo brasileiro. No entanto, essa gente, embora estejam em grande parte no lixão, eles vão querer tumultuar agora um embate muito sério que está se apresentando. Me refiro especificamente à intenção do governo Lula, Haddad, de encaminharem ao Congresso Nacional um projeto de taxação dos super ricos. E quando se fala em super ricos aqui no nosso país, nós não estamos falando da classe média alta aqui no Brasil, não. Nós estamos falando de um grupo aproximado de 2.600 pessoas que atuam na penumbra do Estado, ficam cada vez mais se fingindo de mortos para não serem alcançados pela malha tributária do nosso país. E essa discussão, esse embate, acenderá luzes para outras distorções que nós temos aqui no Brasil, especificamente relacionadas à dívida pública do nosso país. Por que o povo brasileiro gasta tanto dos recursos que seriam destinados às áreas sociais para pagar a ciranda financeira, o rentismo, o alto rentismo aqui no nosso país? Então, esses embates aí prometem. No entanto, figuras que só atrapalharam o processo civilizatório, como a figura do inelegível, que nunca entendeu absolutamente nada de economia, está querendo ditar normas sobre economia. Ele quer entrar nesse debate, mas ele tem alguma qualificação, ele tem alguma autoridade intelectual para falar alguma coisa de reforma tributária? Bom, vocês já sabem a resposta, mas eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos, no mínimo curiosos, em algumas situações que são de incoerências abissais. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e venha participar das nossas atividades aqui no nosso portal. Todos os dias eu abro um bate-papo aqui com vocês antes de entrarmos no ar, e se você puder também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, enfim, recomende e não esqueça de dar o seu comentário também, de enviar o seu comentário aqui, porque aqui é sempre lido e é sempre considerado. E muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição para você apoiar, você ficar mais engajado em canais como o nosso Portal do José, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, olha, embates possivelmente sangrentos no campo das finanças estão se avizinhando. Lentamente, as pessoas vão começar a discutir aqui no nosso país uma coisa chamada tributação dos super ricos. Alguns aspectos de reformas tributárias. Não tem como a gente fugir desse assunto. Isso aí vai atingir a todo brasileiro, seja ele de classe muito baixa ou aqueles que estão no topo da pirâmide econômica aqui do nosso país. Lula quer taxar os muito ricos. Matéria aqui do UOL. Regime atual de taxação dos fundos exclusivos é aberração evidente. Então, aqui existem vários colunistas, que estão levantando essa história, Celso Rocha de Barros é um deles e o ministro Haddad está defendendo exatamente essa linha de se buscar uma justiça social, alcançando essas pessoas, esses grupos que se escondem atrás do Estado brasileiro. Muitos são donos de grandes grupos, têm influência no Congresso Nacional e eles estão se movimentando já porque eles estão percebendo que esse embate será inevitável. Isso pode ser conferido hoje na coluna do Lauro Jardim, nesse domingo. Empresários se movimentam, deixa eu só colocar a cara dele aqui, o Lauro Jardim. Empresários se movimentam contra a proposta de Haddad de taxar dividendos, fundos offshores e exclusivos. Gente, quem tem grana que está nesse patamar são figuras como o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, só para citar dois exemplos. Quando se fala em Paulo Guedes, se fala também em personagens que estão no entorno, pessoas que beneficiaram-se do Paulo Guedes ter sido uma espécie de capataz desse regime dentro do Estado brasileiro. Valdemar diz que Bolsonaro errou na reforma tributária, mas é quem dá a palavra final no PL.
Ex-presidente que é máquina de votos não soube se comunicar sobre o projeto, diz manda-chuva do partido. Ou seja, está confessando que o Bolsonaro não entende absolutamente nada de nada, mas ele que dará a última palavra. Então, é um negócio meio incongruente, um negócio meio maluco, né? Só pode participar de um debate sobre um assunto específico quem tem alguma capacidade para entrar no assunto, para entender do assunto. E aí tem aqui alguns tweets do Bolsonaro nesse domingo, do inelegível, que são de uma incongruência absoluta, que me fez lembrar uma história que é atribuída ao ex-governador de Minas, o Newton Cardoso, né? Que em certa ocasião estava acompanhando um debate entre dois psicólogos, falando de afeto, falando de homossexualidade, de um casal que tinha se separado, um casal homossexual, e que na separação queriam ter a posse de um aquário, que os dois gostavam muito, então o aquário ficou girando no meio dessa conversa, enfim. E aí passa-se um tempo e alguém pergunta para o governador, né, um jovem pergunta para o governador, o ex-governador Newton Cardoso, né, o que era homossexualismo. E aí ele responde o seguinte: na sua casa tem aquário? Ele disse, tem, então você é gay. Isso para vocês verem a construção lógica de determinadas criaturas, né? Eu estou brincando um tanto ou quanto com essa história, porque o que eu estou lendo hoje da figura do inelegível é alguma coisa parecida. Ele vai fazendo um discurso para chegar ao final, dizer que a reforma tributária aqui no nosso país é para implementar o comunismo. Acompanhe. Disse ele, ou escreveu ele, ou quer dizer, tem um texto aqui que é atribuído a ele, né? Você vê pela construção que pela organização aqui do pensamento não tem absolutamente nada a ver com Bolsonaro. E certamente não tem nada a ver também com seu posto Ipiranga, uma vez que Paulo Guedes não quer mais falar com Bolsonaro, não tem mais assunto nenhum com Bolsonaro. O Bolsonaro para Paulo Guedes hoje é uma figura imprestável. O Paulo Guedes voltou para o mercado financeiro, ele vai fazer negócio, vai alavancar dinheiro para ele e para os grupos que estão ao redor dele, através de informações privilegiadas que ele conseguiu colecionar ao tempo que ele foi ministro da Economia aqui no nosso país. No que Bolsonaro pode ajudar nos negócios de Paulo Guedes hoje? O Paulo Guedes chamará Bolsonaro para algum jantar com investidor, para dar conselhos, ou para dar algum tipo de opinião, ou fazer algum tipo de projeção política ou econômica? Você já sabe a resposta. Ele hoje é uma manga chupada. O caroço já foi arremessado para o lixo da história. O Paulo Guedes quer distância hoje de Bolsonaro. Bolsonaro já deu para ele os lucros que eram possíveis de terem dado. Agora ele só atrapalha. Agora vai ser um peso morto. Vai ser uma figura contagiosa para qualquer negócio desse universo. Essa é a realidade nua e crua. No entanto, a gente vê esse tipo de discurso aqui. Abre aspas. Mas que ponto... Vocês conseguem imaginar o Bolsonaro falando isso? Mas que pontos ainda obscuros, tal como a ausência de uma alíquota base ou de detalhes operacionais da divisão dos impostos entre os entes federativos, a reforma tributária permite ainda que o presidente, aquele que tem orgulho de ser chamado de comunista, sobretaxar tudo aquilo que ele julgue ser prejudicial à saúde ou ao planeta. Por exemplo, continua ele aqui em outro Twitter, sobretaxar importantes insumos do setor agrícola, deixando os alimentos mais caros, ou aumentar o custo dos transportes, majorando o preço final dos combustíveis. Prossegue ele. Essa sobretaxa sem passar pelo Congresso poderá ser tanto maior quanto assim julgar ou necessitar o governo. Abre aspas ainda, ou dentro das aspas, né? Inflação, desemprego e desabastecimento desajustariam a economia, abrindo-se as portas para o tão sonhado comunismo. Então, vejam só se a construção não é a mesma do Newton Cardoso. Ele não sabe o que ele está falando, ele não tem a mais remota ideia do que sejam esses assuntos, no entanto, ele está assinando, né? E isso tudo, a reforma tributária, tudo que está acontecendo no Brasil, visa a implementação do comunismo. Então, durmam com o barulho deles. Agora, vocês acham que uma figura com esse tipo de desqualificação, diria, intelectual e mental, ele pode interferir nesse debate? Eles já tomaram uma surra violenta agora na Câmara, né, quando a proposta dessa reforma tributária
passou assim, com larga vantagem. E agora no Senado, a tendência é que essa reforma passe também com ampla vantagem. Então, o que essa gente pode fazer? Somente isso que eles já estão fazendo as construções lógicas no mundo do obscurantismo, no universo paralelo. Vão ficar batendo bumbo. Só que isso amedronta mais alguém no Brasil? Será que o pessoal da Faria Lima, os banqueiros, o agronegócio, os industriais, quem investe no Brasil, de fato está enxergando que nós estamos rumando para o comunismo? Então, gente, o caso é de internação, o caso é de cadeia o mais rápido possível, porque isso só demonstra mesmo a mente distorcida dessa gente que esteve à frente do nosso país durante esse período todo e que, felizmente, nós conseguimos, depois de termos sobrevivido a eles, arremessá-los para o lixo da história. Então, esse embate vai ser muito interessante, isso vai acender outras possibilidades, vai abrir outras chances para a gente discutir distorções muito graves aqui no nosso país, e quanto mais o povo estiver se envolvendo com isso, será melhor. De repente, até essas insanidades todas que o inelegível está jogando, isso pode até provocar que mais pessoas se interessem por esse assunto, né? Talvez seja mais um tiro no pé que o inelegível tá dando, tentando se meter num assunto onde ele não sabe absolutamente nada. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!